Olá, meu amado irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Como é bom podermos, mesmo com as limitações que temos enfrentado, estarmos reunidos de alma e de coração, não geograficamente, mas de propósito, de desejo de estarmos na presença de Deus. Como é bom estarmos reunidos nessa noite para celebrar o nome do Senhor que tem cuidado de todos nós. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no Salmo 66, do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 66, do versículo 1 até o versículo 5, onde o salmista diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Queridos, como eu disse, certamente nós estamos vivendo, e temos repetido isso muitas vezes, um momento de muita dificuldade, de muitas privações, de muitas adaptações, né? Estamos aprendendo a nos posicionar numa nova realidade, que é uma realidade de um mundo que enfrenta uma pandemia, uma doença grave e contagiosa. Mas isso não nos impede, nunca nos impedirá de sermos gratos e felizes diante de Deus. E podemos também tomar para nós as palavras do salmista, que nos chama a aclamar a Deus nessa noite. Aclame ao Senhor toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder se mostram submissos os seus inimigos. E nós podemos ir caminhando sobre esse texto e repetindo como se fossem palavras nossas, justamente porque essa é a condição que acontece conosco. Todos nós podemos também, mesmo em meio às lutas, salmodiar a Deus, aclamá-lo por toda a terra, louvá-lo, porque temos ainda os veículos que temos para nos alegrar e nos congratular no Senhor. Que Deus seja glorificado nessa noite, que nós possamos, a uma, render-lhe o louvor, a glória e a honra que lhe são devidas ao nome, porque Ele é o Deus de toda a terra, digno de todo louvor, que controla tudo para que o nosso bem seja contemplado, para que a nossa vida seja satisfeita nele. A Ele todo louvor para todo sempre. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Eu gostaria de orar a oração que o nosso Senhor nos ensinou, que está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 em diante, onde o Senhor Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra, a Ele seja todo o louvor, que lhe flui de lábios que confessam o seu nome. Cantemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez juntos para louvar o Senhor. Alguns de nós aqui na igreja e alguns em casa ainda nessa situação um pouco complicada. Eu creio que é um tempo diferente, mas é um tempo importante para nós aprendermos que o verdadeiro templo do Senhor somos nós. Deus fala isso na sua Bíblia, e essa instituição, essas quatro paredes aqui, é somente um lugar para que nós nos encontremos, né? Então esse tempo serve pelo menos de aprendizado para isso, para que nós entendamos que nós somos a real habitação do Senhor, nosso Deus. E vamos continuar o nosso momento de culto, vamos estar cantando Glória para Sempre. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a música esmorece, o resto Deus aparece. Eu simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és
teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, nós somos gratos por momentos de adoração, por momentos, Pai, que temos na Tua presença. Senhor, que é o Deus de força, Senhor dos exércitos, Senhor Todo-Poderoso, Pai. Nos fortifica, Senhor, em cada situação das nossas vidas, e em especial nesse momento que temos passado, né, momentos de dificuldade, saudade, Senhor, da comunhão. Mas sabemos que o Senhor habita em nós, o Senhor se faz presente nas nossas vidas, Pai. O Senhor é um Deus fiel, misericordioso, Deus de graça, Pai. Somos gratos, Senhor, por Ti. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Como é bom podermos cantar louvores ao nosso Deus, reconhecendo a sua soberania, a sua bondade, os seus atributos, a sua majestade, o seu controle sobre todas as coisas, porque Ele está no controle de tudo. E agora vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar a você para abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 até o versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, do 50 ao 58. Primeira Coríntios 15, 50, diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar?
Deus, nós te louvamos, Pai, pelo grandioso privilégio de termos a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te adoramos pelo privilégio de tê-la aberta às nossas vidas, pela iluminação do Teu Santo Espírito, que Ele a aplique a nós, para que tudo aquilo que ela tem a nos dizer seja clarificado para a glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Sabemos que somos pecadores, mas sabemos também que Cristo Jesus lavou os nossos pecados, levou sobre si as nossas culpas na cruz do Calvário, e por isso nós te agradecemos e pedimos-te perdão, no nome dele, amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto e nos colocamos em fazer um paradoxo, um paralelo, com tempos de paradoxo como nós estamos vivendo, nós nos deparamos com a grande realidade de que a Bíblia ela é absolutamente super atemporal. Ela não tem limite de tempo. E eu digo que os nossos tempos são um paradoxo porque nós vivemos, sim, de fato e de verdade, a dureza de uma temporalidade em tempos de pandemia, mas ao mesmo tempo nós também vivemos o tempo de uma segurança do cuidado de Deus que emana da sua santa palavra sobre as nossas vidas. E diante dessas duas realidades que coexistem e que parecem ser antagônicas, surgem ou podem surgir em nossos corações dois sentimentos. O primeiro deles é aquele de que nos mostra de que nós não temos mérito algum. Nós não merecemos tão grande amor e salvação de Deus. E isso nos é evidenciado tendo em vista de que por muitas vezes eu manifesto, apesar das certezas que tenho, muitas inseguranças e dúvidas com aquilo que me cerca. O segundo, que é obviamente decorrente do primeiro, é que nós podemos afirmar, na segurança que emana da palavra, que categoricamente nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo argumenta a razão de nossa vitória, a razão do nosso triunfo. Cristo é a base de tudo na igreja. A nossa vida em suas mãos, queridos, nos garantem os relacionamentos de comunhão entre nós e também entre nós e a divindade, e Deus, e Cristo. E por fim, a vitória final que nos está garantida sobre a morte. Garante-nos também, assim, a nossa entrada e permanência juntamente com Deus na eternidade, no céu. E assim, chegamos aqui com a declaração definitiva de que Cristo é a nossa vitória. E se nós estamos aqui, mesmo virtualmente, reunidos, unidos, vivos, é porque, queridos, Ele nos concede a vitória sobre todas as coisas e principalmente sobre a única coisa, que é aquela que inexplicavelmente apavora a todos os seres humanos, que é a morte. Jesus venceu a morte, aleluia, e iniciou em sua ressurreição a nossa vitória sobre a morte também. E para a nossa meditação, nessa ocasião, uma meditação agradecida, cheia de louvor a Deus, eu gostaria de propor que nós meditássemos sobre 3 fatos extremamente importantes para a nossa vida. E o primeiro desses fatos é que a vitória que Cristo nos dá garante ressurreição e transformação para habitarmos a eternidade com Ele. Olha o que diz o versículo 50, 51 e 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, nós, quando falamos da morte,
geralmente vem à nossa mente alguma coisa assustadora. E essa é uma percepção, uma impressão natural, porque, de certo modo, a maior parte das pessoas temem duas coisas, e essas são coisas comuns. A primeira é o sofrimento físico, e, por fim, a segunda, a morte. E desses dois, a morte, por se tratar de algo ainda desconhecido, talvez seja o assunto que arrepia, de maneira que muita gente passa a sua vida fazendo de tudo para sequer fazer menção desse assunto. O que a Bíblia fala nesse capítulo, no entanto, é uma explicação de que para aqueles que são de Cristo, que o conhecem no íntimo e pela palavra de Deus estão ligados a Ele, estes não precisam temer a morte, pois existe uma eternidade maravilhosa, recompensadora para nós, ao lado do nosso grande, maravilhoso e bondoso Deus, que se apresentou a nós como o Pai amoroso que aguarda o retorno de seus filhos para si. No versículo 50, nós somos alertados de uma mudança radical que é necessária ao corpo de todo ser humano. E essa mudança nos impele a pensar que do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos hoje, nós não estamos prontos para habitar o céu. Uma verdade que a Bíblia nos traz aqui é que quando Cristo tornar, e se nós estivermos aqui, se for na nossa geração, aqueles que aqui estão serão transformados. No versículo 51, Paulo expressa essa verdade, até mesmo achando que ele e os seus compatriotas, os seus contemporâneos, seriam aqueles que experimentariam tal transformação, que a geração deles seria a geração que experimentaria, que veria o retorno do Cordeiro. Mas, como nós sabemos, isso não aconteceu naquela geração, mas o ensino ficou para nós. E foi essa a intenção de Deus, ao fazer com que Paulo escrevesse o que escreveu. Se havia dúvida por parte de alguém do que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos na volta do nosso Senhor, a resposta fora dada ali: serão transformados. Não podem entrar na eternidade do jeito que estão. No versículo 52, Paulo nos diz que isso acontecerá muito rápido e que apenas quando Cristo vier a este mundo, será quando isso realmente acontecerá. A trombeta, citada pelo texto, é o indicativo bíblico desta volta de Jesus. Então, num abrir e fechar de olhos, num momento, a palavra no original é átomos, de onde vem a palavra átomo, aquilo que não pode ser dividido, um instante, um segundo, um piscar de olhos, aquele que estiver morto ressuscitará, e aquele que estiver vivo será transformado. Queridos, nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo nós temos a garantia de uma vida ressurreta e transformada, à semelhança dele mesmo. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos estar tristes, nós não precisamos estar temerosos quanto ao que nos acontecerá. Nós precisamos estar confiantes na palavra de Deus, que nos garante que essa é a condição que acontecerá a todos aqueles que confiam em Cristo. Mas além disso, o texto continua nos dizendo que nós somos vencedores também, porque a vitória que Cristo nos dá, além de nos garantir essa condição, retira de nós o medo da morte. Olha o que diz o versículo 53 até o 57. 1 Coríntios 15, do 53 ao 57, diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Aleluia! E essa é uma esperança maravilhosa. Se a morte é o maior medo que o ser humano tem, em Cristo este medo pode ser retirado de nós. E isso é uma coisa fantástica, meus irmãos. Isso é algo suprarracional. Que Deus maravilhoso nós temos. Que promessa bendita nos alcança. No versículo 53, o apóstolo Paulo fala de corruptível e de imortal. E ele está falando aqui de duas condições do homem. O homem morto é corruptível, passa pela decomposição da sua carne. O homem vivo é mortal, é imortal. Mas na volta de Cristo, o homem vivo é mortal, mas na volta de Cristo, os que estiverem mortos, mesmo decompostos, ressuscitarão incorruptíveis, com um corpo novo, totalmente transformado. Os que mortais serão revestidos de imortalidade, uma nova realidade, serão adaptados à eternidade com Cristo. Naquele glorioso dia em que Cristo retornará a essa terra, e que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, nós poderemos afirmar, como diz o versículo 54, que a morte foi tragada pela vitória, a vitória de Jesus Cristo na cruz e na sua ressurreição. Aleluia. No versículo 56, Paulo ironiza com a morte, dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder de nos ferir, de nos lançar em pavor? Em Cristo a morte, queridos, perdeu o seu poder de ferir, ela já não pode nos derrotar. Em Cristo nós temos vida. A morte de Jesus matou a morte. Os homens temem a morte. O ser humano não consegue compreendê-la nem se livrar dela. Até aqueles que dizem não temê-la falam assim até o dia em que o encontro com esta realidade se torna iminente. Então, naquele momento, todos, absolutamente, temem. Talvez por medo do que virá depois, mas também pela consciência do seu pecado. Os homens veem a Deus apenas como um juiz. Para eles, o que se evidencia é a lei da justiça de Deus, e nela eles são condenados pelos seus pecados. Mas, queridos, Jesus nos apresenta o Deus que também é Pai, o Deus justo, que é também demonstrado como amor e como graça, ou seja, aquele que faz algo a quem não merece. Assim é em Cristo, a graça de Deus é manifestada e nós, os que cremos, não estamos mais debaixo da sua ira, mas sim somos seus filhos, guardados em amor para aquele grande dia do nosso encontro com Jesus. A vitória de que nós precisamos não é de prolongar um pouco os nossos dias, meus irmãos, livrando-nos de algumas enfermidades, mas sim a vitória que Cristo alcançou com a sua morte e com a sua ressurreição. Ele nos deu vida eterna. Na cruz, Cristo nos livrou do pecado, na sua ressurreição ele venceu a morte e nos outorgou a vida eterna. Quem estiver morto quando ele vier, será ressuscitado com um novo corpo. Quem estiver vivo, será transformado. E tudo isso para a glória de Deus em Cristo Jesus. A vitória de Jesus tira de nós o medo da morte. Glória, pois, a Ele eternamente. E há uma terceira realidade, que é decorrente dessa bênção maravilhosa, é que a vitória que Cristo nos dá traz nova motivação para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso trabalho cristão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Buscar pessoas
sem Jesus, unindo-as à família de Jesus na igreja, ensiná-las a servirem umas às outras, a fim de que cresçam em sua fé e adorem ao Senhor de todo o coração, não é uma ação inútil. Por causa da nossa convicção de vida com Jesus no céu, após a nossa morte nesse mundo, as lutas, as dificuldades, os problemas, por maiores que sejam, não podem se comparar ao que nos está reservado com Cristo na eternidade vindoura. Quando num culto um irmão relata o que Deus tem feito, nós agradecemos ao Senhor em oração, ficamos contentes de compartilhar, de poder participar de um momento de alegria. Mas é preciso, queridos, compreender que nenhum milagre de Deus, por mais espetacular que ele possa ser, é maior do que a vida que temos guardada em Cristo e que nos será dada quando ele voltar. Naquele grande e glorioso dia da volta de Jesus, todos aqueles que confiam nele estarão com ele garantidos no céu. Os mortos ressurgirão com novos corpos, os vivos terão seus corpos transformados e todos receberão por herança a recompensa da vida eterna que nos está preparada desde antes da fundação do mundo. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,9, mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! E já concluindo, meus amados irmãos, Cristo é a nossa vitória. Não precisamos temer a circunstância, porque nele nós temos a garantia de que nós vamos habitar a eternidade com Deus, seja com o corpo ressuscitado ou com o corpo transformado. Nele nós não mais precisamos temer a morte, pois ela não pode causar mais dano, sofrimento. Fomos libertados do pecado que não mais tem domínio sobre as nossas vidas. E então podemos trabalhar com mais dedicação e com mais alegria, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Queridos, nós podemos descansar em Deus. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é uma mensagem de esperança, de alegria, uma mensagem de confiança plena naquilo que Jesus fez por nós. Queridos, é certo e é fato, e não podemos pensar de outra forma, como alienados, como pessoas que não enxergam a realidade ao redor, de que o momento em que nós estamos não é grave. Ao contrário, é gravíssimo, é sem precedentes na nossa geração. No entanto, da mesma forma como um paradoxo suprarracional, nós podemos estar nesse mesmo momento, vivendo e experimentando todas as limitações que ele nos traz, com alegria, com segurança, com certeza, com convicção de que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque aquilo que nos assediava, que nos roubava a paz, foi destruído por Cristo Jesus. E por isso nós podemos, mesmo em meio a tudo isso, nos alegrar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E certamente nos continuará ajudando até o dia final. Eu quero orar por você, orar por nós. É certo que, como eu disse, as circunstâncias estão aí. Não dá para negá-las, não é saudável que nós as neguemos. Elas estão, de fato, nos atingindo, mudando as nossas rotinas, fazendo com que nós nos adequemos a práticas e posturas que não nos são muitas vezes confortáveis. Entretanto, a alegria que flui e que a segurança que flui da palavra de Deus precisam suplantar as temporalidades na vida daquele que crê e confia somente no Senhor. Eu quero orar por você, para que a semelhança do milagre experimentado por Pedro, quando caminhava por sobre as águas, porque tinha os olhos fitos em Jesus, nós possamos também estar acima das intempéries, por cima das circunstâncias, porque os nossos olhos estarão ligados no alvo, que é Cristo Jesus. Vamos orar.
Ó Deus, nós queremos te adorar nessa noite, queremos render louvores ao teu nome, porque nós temos plena convicção de que mesmo em meio a todas essas situações, o Senhor está cuidando e guardando as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que a vida humana na terra é uma vida de lutas, de dificuldades, muito mais nesse momento em que nós nos encontramos, mas sabemos também, nós que confiamos em Ti, que nós temos absoluta certeza e paz de que o Senhor está cuidando de nós. Traga paz ao coração do Teu povo, traga alegria, ó Pai, traga certeza de que esse é um breve momento, e que um momento que é necessário, um momento que é, inclusive, decretado por Ti mesmo, para nos ensinar alguma coisa. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa cada família, cada um daqueles que está diretamente atingido pelo coronavírus, famílias que perderam seus entes, que o Senhor esteja consolando os corações, o Senhor esteja abençoando a todos, o Senhor esteja nos livrando, ó Pai, das agruras desse vírus, e que nós possamos, guardados pela Tua mão, passar por toda essa tribulação, para que possamos, num outro momento em que nós poderemos voltar a nos reunir, nos alegrar em comunidade, da mesma forma que nos alegramos hoje, mesmo separados, mesmo distanciados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga essa convicção plena, patenteada aos nossos corações, de que nós não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco. Abençoa-nos, ó Pai, e envia-nos para sermos sal da terra e luz do mundo, por onde quer que nós estejamos, para a glória do Teu nome. Abençoa todo o Teu povo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, que Deus te abençoe. Que Deus possa trazer essa firme segurança, essa convicção de que nenhuma circunstância será forte o suficiente para trazer desespero às nossas vidas. Leia o boletim já está publicado desde de manhã na nossa rede, no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. Se você é membro da igreja e não recebeu, entre em contato comigo, eu vou enviar para você. Esteja atento às nossas redes, é por elas que nós temos aí veiculados avisos com relação à igreja, ou seja, aquilo que o município tem decretado, as posturas que precisamos ter, enfim, tudo aquilo que é correlato à nossa vida comunitária, né? Leia a pastoral e esteja sempre contente no Senhor. Vamos receber a bênção. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.